Na aula passada, a gente estudou o silício e como a gente podia melhorar a condutividade dele fazendo a dopagem. Agora, nessa aula, a gente vai estudar os mecanismos de transporte, ou seja, como que as cargas podem se movimentar dentro de um cristal de silício, dentro de uma barrinha de silício, tá? A gente vai ver que dois mecanismos agem, né, para transportar as cargas, né, de forma independente, claro. A corrente de deriva e a corrente de difusão. Antes de mais nada, vamos revisar rapidamente o que a gente estudou na aula de silício e dopagem. Então a gente viu que uma barra de silício, quando ela é pura, ou seja, somente com átomos de silício, ela é dita como sendo uma barra intrínseca, né? E na barra de silício intrínseca, a gente consegue quantificar quantos elétrons ela tem numa dada temperatura por essa equação do Ni, né? Então, os elétrons ela tem por centímetro cúbico, melhor dizendo, né? E aí, quando a gente faz a dopagem, a gente, né, se a gente dopa com um elemento químico que faz com que tenha-se uma sobra de elétrons livres, você vai ter um semicondutor tipo N, com excesso de elétrons e poucas lacunas. E quando você dopa com o boro, por exemplo, que é trivalente, você vai ter um excesso de lacunas, então vai ser um semicondutor do tipo P, né? A gente viu que não importa se o silício é puro ou se ele é dopado, essa equação do balanço ela sempre se mantém, ou seja, a densidade de elétrons livres por centímetro cúbico versus a densidade de lacunas por centímetro cúbico tem que ser igual à densidade intrínseca elevada ao quadrado, né? Densidade intrínseca dessa fórmula aqui, né? Então, no semicondutor tipo N, você vai ter a densidade de elétrons livres aproximadamente igual ao Nd, que é a quantidade de átomos dopantes que você colocou para resultar nessa quantidade de elétrons. E as lacunas vão ser, né, isolando aqui nessa equação, Ne ao quadrado por Nd. Mesma coisa para um semicondutor do tipo P. Ele vai ser dopado por uma quantidade Na de átomos aceitadores, né, de elétrons. E aí você vai ter um N igual a um Ni ao quadrado divididos por Na. Muito bem, e como que se dão os mecanismos aí de transporte dentro de um semicondutor? A gente já deu uma palhinha que seria ou a deriva ou a difusão, né? O que é a corrente de deriva, né? Então imagine que a gente tem um semicondutor do tipo P, que tem excesso de lacunas, né? Ou seja, excesso de cargas positivas, né? Lembre lá que tem aquelas cargas positivas aqui, azulzinhas aqui, que são os pares elétron-lacunas que são gerados termicamente. As laranjas, os devido à dopagem. Então, se eu acrescento uma fonte de tensão externa, V2, ela vai me gerar um campo elétrico, né? Esse campo elétrico, lembre que ele vai empurrar as cargas positivas, né, pela convenção na física, a setinha do campo elétrico mostra o lado, né, para que as cargas positivas caminham, né? Então elas vão se deslocar aqui no mesmo sentido do campo elétrico, retornando para o terminal negativo da bateria, né? Então isso vai resultar numa corrente elétrica I2 aqui por esse circuito, né? E essa corrente a gente chama de deriva, né? Por que é deriva? Porque é aquela mesma ideia do barco que fica à deriva, né? O que o barco fica à deriva? Ele está, vamos dizer assim, à mercê do vento, né? A mesma coisa aqui no semicondutor, ele está à mercê do campo elétrico, que é como se fosse o vento, né? Que empurra as cargas positivas, né? Do positivo para o terminal negativo da bateria, tá? Então essa é a ideia da corrente de deriva. Você precisa ter um campo elétrico para que ela se ocorra. Já há outro tipo de corrente que pode provocar o movimento de cargas é quando você injeta de alguma maneira, tá? Por enquanto vai ficar meio estranho, mas imagine que a gente consiga injetar cargas dentro de uma barrinha de silício, tá? O que vai acontecer se você começar a injetar cargas positivas, lacunas, tá? Vai chegar uma hora que essas cargas, quando você enche muito de carga, elas vão se repelindo e elas vão se distribuindo ao longo dessa barrinha. E esse movimento que ela tem de distribuir para um lado e para o outro, tá? Se eu tenho carga se movendo, eu tenho uma corrente elétrica. Então, isso é uma corrente que a gente chama de corrente de difusão, que ocorre devido à distribuição não uniforme de cargas, tá? Que
quando elas estão muito concentradas, elas se repelem, né, e acabam se movimentando, tá? A difusão, você pode também fazer um paralelo, né, muitos livros fazem esse paralelo, com um copo d'água, né, você pega um copo d'água e pinga lá uma gotinha de tinta preta, né, nele. Por exemplo, você vai ver que aquela gotinha, na hora que você pinga, você consegue ver ela, depois ela já se espalha por todo o copo e você não consegue mais enxergar aquela tinta, né? Seria um movimento similar que ocorre dentro do semicondutor. Então vamos entrar um pouco mais a fundo sobre como que a gente pode quantificar, ou seja, formular a corrente de deriva, né? Então, novamente, aí vamos pegar aqui a nossa barrinha aqui de silício, tá? Representada por esse desenho. E aí eu vou colocar um campo elétrico, né? Que é estabelecido por essa tensão V1. Então, eu vou ver que as cargas elas vão se movimentar, se eu conseguisse observar elas, né, microscopicamente, elas se movimentam de maneira meio que errática, né? Mas apesar de ela subir, descer, subir novamente, ir para cá, para lá, ou seja, apesar de ela ter esse movimento meio que aleatório, tá? Ela tem uma certa direção por causa do campo elétrico, tá? E na verdade, esse movimento aqui, um elétron, a lacuna, ela se movimenta e ela se choca com alguma estrutura, por isso que ela muda de direção, tá? Então ela tem choques aqui que ocorrem, tá? Com átomos, e aí ela acaba tendo essas mudanças de direção, né? Mas ela sempre tem, né, se a gente for ver na média, ela está seguindo aqui o vetor do campo elétrico. E essa corrente de deriva, se você pegar essa tensão V1 e dobrar a tensão, tá? Você vai ver que a velocidade, tá, com que isso ocorre, ela dobra também, ou seja, é proporcional, a velocidade de movimento dessa carga é proporcional à amplitude ou ao valor absoluto da tensão que você coloca, né? Ou, vamos dizer assim, fisicamente falando, ao campo elétrico que você está submetendo, né? Que o campo elétrico é proporcional também à tensão, tá? Mas fisicamente falando é o campo elétrico, tá? Que quando você dobra, a velocidade aqui também vai dobrar, né? Então existe uma proporcionalidade entre velocidade e campo elétrico, tá? Isso é verificado experimentalmente, tá? Além disso, por causa dessas colisões, tá, na estrutura, apesar da carga elétrica ela proporcionar uma aceleração, porque como ela é uma força, ela acelera, né? Acaba que na prática, vamos dizer assim, na média, isso aqui é um movimento que tem uma velocidade constante, ele não é um movimento acelerado, ou seja, o elétron ele começa com uma velocidade e termina com a mesma velocidade no final, tá? Por causa dessas colisões, né? Então a gente pode escrever que a velocidade aqui ela é proporcional ao campo elétrico. Então se ela é proporcional, eu coloco uma constante aqui, um valor constante, V é igual a 1μ vezes o campo elétrico, tá? Então esse μ é uma constante que a gente chama de mobilidade, né? E aí é claro que você vai ter, se você observar isso para lacunas, você vai ter um resultado de velocidade e para elétrons outro resultado. Então você tem duas equações aqui. Uma que relaciona a velocidade dos elétrons, que é a mobilidade deles, né, a constante μn deles vezes o campo elétrico aplicado, e outra da lacuna. Tá? São dois valores diferentes. E as mobilidades, se vocês notarem, elas também, né, as constantes aqui são diferentes, ou seja, a constante do elétron é 1350 cm² por volt vezes segundo. A constante da lacuna é cerca de 1/3 disso. Ou seja, os elétrons ele tem uma constante quase que 3 vezes maior. Tá? Isso quer dizer que um elétron aqui ele se movimenta 3 vezes mais rápido que uma lacuna. Né? Pergunta, então isso quer dizer que um dispositivo semicondutor que é baseado em lacunas, ele vai ser mais lento que um baseado em elétrons? Sim, normalmente o que tem só que é um dispositivo eletrônico baseado em elétrons, ele tende a ser mais rápido porque ele tem uma mobilidade maior, tá? E por que dessa mobilidade? Porque uma lacuna, ela nada mais é que um átomo que está esperando um elétron preencher ela. Então a lacuna ela demora mais para se movimentar porque ela depende de um elétron
preencher ela, tá? E aí quando o elétron preenche ela, ele mesmo já deixa uma lacuna na onde ele estava, né? Então ele acaba surgindo uma outra lacuna, tá? Mas esse movimento de preenchimento, né, da lacuna é que acaba sendo mais lento do que um elétron livre, que ele não tem que fazer esse preenchimento, ele só tem que se movimentar, tá? Por isso a mobilidade mais elevada. A gente viu um mecanismo físico que propicia a corrente deriva, né? Que é o campo elétrico faz com que o elétron tenha uma velocidade constante, tá? Dentro de um semicondutor. E isso dá origem à corrente de deriva. Agora a gente precisa quantificar, né? Ou seja, ter uma fórmula para a corrente de deriva. Aqui em física dos semicondutores, em geral, a gente não fala em corrente de deriva, mas a gente fala em densidade de corrente de deriva. O que é a densidade de corrente? É a corrente dividida pela área, a área da seção por onde ela passa, né? Então a gente já vai verificar certinho como é a densidade, né? Por enquanto a gente vai pensar em termos de corrente e aí no final a gente passa, né, a falar sobre densidade de corrente de deriva. Então vamos seja aí um pedaço de semicondutor, uma barrinha, tá? Que ela tem profundidade W, comprimento L e altura H. Eu vou aplicar uma tensão externa V1. Tá? Essa tensão externa vai fazer com que alguma carga se movimente devido ao campo elétrico que ela provoca nessa barra, né? Que ela causa nessa barra. Essas cargas elas vão se movimentar com uma velocidade de deriva, com uma velocidade de deriva que a gente já viu antes ali no slide anterior, que ela é dada pela mobilidade vezes o campo elétrico, né? E aqui a gente vai colocar um eixo x e vai indicar aqui uma coordenada, um ponto aqui x1, tá? Desse eixo x, que a gente vai usar como referência, certo? Então, é claro que a gente vai observar que existe uma corrente passando por essa barra de semicondutor, que vai ser uma corrente de deriva, que é o que a gente quer obter, né, no final. Então, vamos imaginar que a gente está falando aqui de um tempo t1 qualquer, tá? E aí, depois de um segundo, transcorrido um segundo, o que vai acontecer com essa barra de semicondutor? Eu vejo que essa carga, tá? Achurada, ela transitou aqui e agora ela está aqui exatamente nesse ponto x1, ou seja, essa quantidade de carga, né, em um segundo passou, né, esse delta x de cargas passou aqui pelo ponto de referência x1, né? Então, se eu quero achar uma equação para a corrente I, né, o que eu preciso fazer? Bom, corrente elétrica é Coulomb por segundo, é quantidade de carga. É elétron, lacuna, não importa, é a quantidade de carga. Tá? Lembrando que se eu tenho, sei lá, 100 mil lacunas aqui, basta eu multiplicar pela carga de um elétron, tá? Que a lacuna tem a carga positiva de um elétron, a carga de elétron 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se eu multiplicar a quantidade de elétrons que eu tenho aqui pela carga, eu tenho o valor da carga de 1, né? Eu tenho a quantidade de carga total que eu tenho nisso aqui, tá? Então, basta eu achar essa quantidade de carga em Coulomb, tá? Como que eu encontro essa quantidade de carga? Bom, eu sei o seguinte, lá da aula anterior, a densidade intrínseca, tá, de cargas de um material semicondutor, ela dá a quantidade de carga, né, só que aqui é em elétrons, né, ou elétrons ou lacunas, por centímetro cúbico. Tá? Então, ela me dá as cargas, só que em número de elétrons ou número de lacunas por centímetro cúbico. Tá? Então, se eu quiser ter em coulombs, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar por Q. Então, eu tenho Q vezes Ni vezes o volume. Né? Então, eu peguei essa equação, multipliquei por centímetro cúbico e multipliquei pelo valor da carga de um elétron, né? Que é o Qzinho aqui, que é essa constante daqui de baixo. Tá? Bom, se eu conseguir o valor desse volume, tá? Eu consigo achar a quantidade de carga e aí eu tenho a minha corrente. Porque isso aqui é uma constante, isso aqui eu tenho uma fórmula, né? Então eu só preciso saber esse volume. E como é dado esse volume? Eu tenho aqui que a altura é h, eu tenho que ΔX é o comprimento e eu tenho que W é a profundidade dessa quantidade de cargas que passou aqui. Tá? Então se eu souber isso aqui, tá? Eu
consigo resolver essa quantidade de carga, né? Então, essa quantidade de carga da equação é basicamente, né, é a minha corrente, porque é dividido por 1. Então, a minha corrente, na verdade, é Q, NI, delta X, H, W. Tá? Então, eu só preciso achar esse delta X. O restante eu já tenho, né, o H e o W é do exercício. Tá? Então, como que eu acho esse delta X? Eu recorro à equação da velocidade, tá, de deriva, que ela me diz que a velocidade de deriva é a mobilidade vezes o campo elétrico, certo? Mas velocidade, lá da física, eu sei que velocidade é deslocamento por tempo. Então, é delta x por t, tá? Também posso usar eu posso igualar, né, a delta x por t. E o tempo que passou aqui de um momento para o outro foi exatamente 1 segundo. Então, aqui, ó, isso aqui é 1, tá? Então, eu vou chegar à conclusão que esse ΔX, que é justamente o quanto que a carga se deslocou, que é justamente o que eu preciso saber, ele não vai ser o próprio μ, que é a mobilidade vezes o campo elétrico. Então, tá aí, já descobri qual que é o valor desse ΔX aqui da corrente. Então, vou substituir isso na minha fórmula, tá? Então, substituindo ΔX por μe, eu vou ter que a minha corrente é Q vezes NI, o vezes aqui ficou pequenininho, vezes a mobilidade campo elétrico, H vezes W, certo? Agora, tá, eu tenho a fórmula aqui já completa, tá, da corrente, só que lembre que eu falei que para a física o pessoal prefere utilizar o termo densidade de corrente. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Na densidade, a gente vai pegar o H e o W, tá? O H e o W, tá? Eles multiplicados, eles dão a área da seção por onde passa a corrente elétrica. Tá? Então, a densidade de corrente de deriva é a corrente divididos pela área da seção onde passa a corrente. Então, eu vou passar esses dois parâmetros dividindo a corrente aqui, ó. Então, quando eu passo eles dividindo, tá? O que eu tenho agora vai ser Q, NI, μ e E, né? Então, isso aqui vai ser o meu J, que é a densidade de corrente de deriva, tá? Que é o que a gente vai utilizar aqui sempre em física dos semicondutores, sempre a densidade, tá? Em circuitos elétricos a gente usa mais I, né? Mas quando a gente fala internamente de um dispositivo eletrônico, a gente usa mais o J. Ok? E aí eu posso ter, né, essa densidade tanto para lacunas, e aí o que vai mudar? Eu vou estar falando de JP, eu coloquei o índicezinho P aqui, tá? E a mobilidade aqui, ela vai ter um índicezinho P, que é a mobilidade da lacuna, que a gente viu que é menor que a mobilidade dos elétrons, né? E aqui também, ó, em vez do Ni, eu coloquei P, que é a densidade de lacunas que eu tenho num semicondutor genérico, que pode estar dopado ou não, tá? Então, isso aqui é a densidade de lacunas por centímetro cúbico de um semicondutor genérico aí, tá? Ok? Aqui é a carga do elétron. E a mesma coisa eu posso fazer aqui para a densidade de corrente de elétrons, tá? Então, lembrando que como semicondutor eu posso ter tanto corrente de elétrons de lacunas, eu preciso fazer essa diferenciação, tá? Então, aqui vai ser Q, né, vezes N, então aqui vai ser a densidade de elétrons por centímetro cúbico, mobilidade dos elétrons, tá? Então, eu tenho essas duas equações aqui. E qual vai ser aí a minha corrente total, se eu tiver elétrons e lacunas, né? Então, eu somo, tá, o JP com o JN. Então, isso vai ser a minha corrente total que eu vou medir, né, no meu semicondutor. Que se eu substituir pelos valores de cada uma delas, vai ser isso aqui, né? E se eu juntar aqui, porque eu tenho que a carga e o campo elétrico é comum a todos, então eu vou ter essa densidade total, tá? Lembrando que quando a gente está mostrando nesse exemplo aqui, as cargas, esse exemplo é baseado nas cargas positivas. As cargas positivas, as lacunas, se movem na mesma direção do campo elétrico. As cargas negativas, os elétrons, se movem no sentido contrário, anti-horário aqui, né? Só que cuidado que, do ponto de vista convencional, é adotado que os elétrons se movem, tá, no sentido contrário. Então isso quer dizer que, apesar do elétron estar se movendo no contrário da lacuna, as duas e dar a impressão de que a corrente vai se cancelar uma com a outra, tá? Não ocorre esse cancelamento. Na prática a gente entende que as duas correntes se somam, tá?
Por quê? Porque se você parar na prática, a corrente de lacunas nada mais é que a corrente de elétrons, só que no sentido contrário, tá? Então, na prática, todas as duas componentes se somam. Isso na corrente de deriva, vocês têm que estar sempre cientes que isso sempre vai ocorrer. Aplicar o que a gente viu das equações ali de corrente de deriva num exemplo real, né? Então a gente tem uma amostra de silício do tipo N com um comprimento aí de 0,1 micrometro, né? Ou 10 microcentímetros, fazendo a transposição da unidade, né? Uma área de seção de 0,05 micrometros ou 5 microcentímetros por 5 microcentímetros, tá? Eu estou passando tudo para centímetro, que é mais fácil por causa das fórmulas estarem já em centímetro cúbico, tá? Então é mais fácil deixar tudo em centímetro já no início. E ela está sujeita a uma tensão de 1 volt, tá? E ela tem uma dopagem, né, de elétrons, que é um material tipo N, de 10 a 17 por centímetro cúbico, né? E ele quer saber qual é a corrente a 27 graus Celsius ou 300 Kelvin, né? Então, eu vou ter uma corrente aqui passando por esse material, que ela vai ter uma parcela devido aos elétrons e outra devido à lacuna, né? Mas como ela é um material tipo N, imagina-se que isso aqui, né, a corrente de elétrons vai ser bem maior que a corrente de lacunas, né? Então, utilizando a fórmula da corrente de deriva, o Jn é Q, N, μN vezes E, né? Então, o que a gente precisa? Que a densidade nossa de corrente, a carga do elétron é uma constante, o N é a densidade, né, de elétrons por centímetro cúbico, que é o próprio valor da dopagem, tá? O μN é uma constante, o E é o campo elétrico, né? Então, como que eu acho o meu campo elétrico? Aí vem lá da física que o campo elétrico, tá, é a derivada da tensão pela distância, tá? A distância aqui x que eu tenho aqui no material, tá? Então, como eu sei a tensão, ou seja, a tensão e o tamanho do material, eu aproximo isso aqui pelo ΔV dividido por ΔX, tá? O ΔV é a diferença de tensão que eu tenho aqui no material, que é 1 volt. Então, está aqui. E o ΔX é os 10 microcentímetros, que é a distância aqui, as duas extremidades da barra que estão submetidas ao campo elétrico. Então, é 1 sobre 10 microcentímetros, tá? Então, aqui eu vou ter um campo de 10 a quinta volts por centímetro, tá? Então, aqui já sei o valor para substituir aqui nessa fórmula, né? Então, aqui eu tenho que a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o N, que é a dopagem, 10 a 17, vezes a mobilidade do elétron, que é 1.350 centímetros por volt vezes segundo, e o campo elétrico, que é 10 a quinta, né? Então, se eu calcular tudo isso aqui, eu vou ver que eu vou ter uma densidade de corrente de 2,16 vezes 10 a sexta amperes por centímetro quadrado, tá? Bom, mas a densidade não me diz muita coisa, né? Eu sou engenheiro eletricista e eu gosto de corrente, tá? Não tem problema, pega a área dessa seção aqui, né? Que ela é 5 micro por 5 microcentímetros, tá? E multiplica por esse valor, tá? Então, se eu multiplicar aqui 2,16 pelos 5 microcentímetros vezes 5 microcentímetros, eu vou ter uma corrente de 54 vezes 10 a sexta ou 54 microamperes, tá? Mas isso aqui é só corrente de elétrons. Me desculpe o erro aqui, não é IP não, tá, pessoal? É IN, tá? É só a corrente de elétrons, tá? E a corrente de lacunas, tá? Vamos calcular aqui. Então, agora vamos para a corrente de lacunas. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que ele foi dopado com 1 vezes 10 a 17 elétrons por centímetro cúbico. Então, para achar a quantidade de lacunas que tem nesse material, eu tenho que usar a equação do balanço, tá? N vezes P igual a Ni ao quadrado, tá? Então, a quantidade de lacunas P é Ni ao quadrado por N. Então, se eu resolver isso aqui, né, lembrando que Ni ao quadrado, lá da aula de silício e dopagem, a gente já calculou esse valor para 27 graus Celsius, tá? O Ni do silício a 27 graus Celsius é 1,8 vezes 10 a décima, tá? Portadores aí
por centímetro cúbico, tá? Então isso elevado ao quadrado divididos pela dopagem de 10 a 17, eu tenho 1.166 lacunas em 1 centímetro de material, tá? Em 1 centímetro cúbico de material. Bom, agora eu posso colocar a fórmula da densidade, né? A densidade de lacunas é Q vezes P, μP, E. Q é a carga do elétron, tá? A lacuna é apenas um elétron, só que com carga contrária, tá? A gente nem está colocando o sinal aqui, tá? μP é a mobilidade das lacunas, 480, e o campo elétrico, tá? que a lacuna está submetida é o mesmo que a gente calculou para os elétrons, né? Então, substituindo na fórmula, tenho lá a carga vezes a quantidade de lacunas, mobilidade vezes campo elétrico. Tudo isso vai me dar 8,96 vezes 10 a menos 9 ampere por centímetro quadrado, tá? Valor bem mais baixo que a gente obteve ali no slide anterior, né? Mas a gente sabe que densidade de corrente não é tão interessante para nós, né? Então vamos pegar aqui a área, tá, dessa seção e multiplicar por isso aqui para saber o valor da corrente de lacunas. Então multiplico pelo W e pelo H, que tem o mesmo valor, que é 5 micro, tá? E aí eu vou chegar numa corrente de 2,24 vezes 10 a menos 19 amperes, uma corrente extremamente baixa, tá? Muito baixa mesmo. Que quando eu for somar essas duas componentes, o 54 micro vezes 10 a menos 6 e essa componente aqui das lacunas, praticamente não vai alterar em nada na corrente total, ou seja, a minha corrente total vai ficar sendo 54 microamperes, que é a corrente que eu obtive somente para os elétrons, tá? Isso, tá, mostra para nós que num semicondutor do tipo N, a corrente de lacunas é tão baixa que eu posso até desprezar ela, porque ela não vai influenciar nada no resultado final da corrente total que flui no meu dispositivo. Vamos dar mais um exemplo, tá? Então, nesse caso, deseja-se obter correntes de deriva de elétrons de lacuna com o mesmo valor, tá? Ou seja, diferente daquele exercício, eu quero saber como que o quanto eu tenho que dopar, tá, de lacunas e elétrons no material semicondutor, de forma que a corrente de lacunas seja igual à corrente de elétrons, tá? Isso para um silício e a 27 graus Celsius, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que começar formulando é que a densidade de elétrons tem que ser igual à densidade de corrente de lacunas, né? Então, pegando aqui as fórmulas dos dois, né, e igualando as duas, a primeira coisa que eu noto é que eu posso cortar algumas coisas aqui, né? O campo elétrico é o mesmo para ambas, né? E a carga do elétron, que é uma constante, é a mesma. Então, já eliminei duas variáveis, né? Aí, na sequência, eu vou ter que a densidade de elétrons vezes a mobilidade tem que ser igual à densidade de lacunas vezes a mobilidade das lacunas, né? Então eu vou tirar uma relação aqui que eu já sei aqui qual que tem que ser a densidade de elétrons. Ela tem que ser igual à relação das mobilidades vezes a densidade de lacunas, né? Bom, como que eu saio daqui? Lembra da equação do balanço, né? N vezes P é igual a NI ao quadrado, né? Então eu posso isolar aqui P como sendo NI ao quadrado por N, né? Da equação do balanço. E aí eu posso substituir aqui o P na equação anterior, tá? Então passei ela aqui para cima e substituí, ó, o P agora ficou NI ao quadrado por N, tá? E aí eu tenho aqui, passando N para cá, N ao quadrado, tá? A densidade de elétrons ao quadrado é igual a N ao quadrado μP por μN. Tiro a raiz, o Ni fica para fora, então eu vou ter que a densidade de elétrons é igual à densidade intrínseca, raiz quadrada da relação das mobilidades, tá? De forma similar, eu posso fazer a mesma dedução e eu vou chegar à conclusão que a densidade de lacunas é a densidade intrínseca vezes a raiz da mobilidade por μP. Vejam que a densidade intrínseca é aquela que você já tem sem a dopagem. Então, basta eu multiplicar por a raiz quadrada da relação das mobilidades, né? Então, lembra lá que para o silício, o μN é 1350, tá? E o μP 480. Isso dá em torno de 3, né? A gente tinha falado antes.
ou, né, mais exatamente 2,81, tá? Então, o que vai acontecer substituindo isso aqui, tá? E o NI por 1, nem precisa substituir, na verdade, o NI, né? A gente vai achar que o P aqui, ele tem que ser 1,68 vezes maior que a densidade intrínseca. E o N, ele precisa ser aproximadamente 60%, 0,6 do NI intrínseco, tá? Isso quer dizer que eu tenho que dopar, né, o meu material silício puro com aproximadamente 1,7 vezes mais do que o 1,08 vezes 10 a décima, que é a quantidade de lacunas que eu tenho térmicas, tá? Isso é uma dopagem extremamente leve, muito pouca dopagem. Lembra que em geral a gente tem aqui dopagens na ordem de 10 mil, 100 mil vezes NI, tá? Então isso aqui é uma dopagem muito leve, tá? E aqui ainda é o pior caso ainda, né? O N tem que ser menor que a dopagem intrínseca. Como é que eu vou fazer para reduzir a quantidade de cargas de elétrons, tá? Então, na prática, o que a gente está mostrando? Que na prática, tá? Não tem como você ter um semicondutor, não tem como você dopar ele de forma que as duas correntes de deriva e de lacunas sejam iguais, tá? Então, é inviável ou fisicamente inviável você ter um semicondutor dessa maneira. Isso quer dizer o quê? Que em qualquer, vamos dizer assim, experimento viável, né, fisicamente viável, ou você vai ter corrente de elétron dominando, tá? E pode esquecer a corrente de lacunas, ou você vai ter corrente de lacunas, tá? Então, em geral, se você tem um material do tipo N, você só vai calcular a corrente de elétrons. Se você tem um material que é do tipo P, de lacunas, você só vai calcular a corrente de lacunas, não precisa ficar calculando a corrente de elétrons, porque dá para você desprezar, porque não tem como ter valores aí de correntes que sejam, digamos assim, razoáveis para que a gente tenha que considerar, tá, no cálculo. A gente já falou sobre a densidade de corrente de deriva e agora falta a gente entender a corrente de difusão, né? Então aqui eu tenho um material semicondutor, tá, que eu estou injetando aqui nessa área da seção A, portadores, pode ser elétrons, pode ser lacuna, tanto faz, tá? E eu tenho aqui uma concentração de cargas que eu estou colocando um gráfico de concentração aqui junto desse desenho. Então aqui como se fosse o X, né? E aqui no Y seria a quantidade ou concentração de cargas, né? Então eu tenho uma grande concentração aqui na face, porque é onde eu estou injetando, e ela vai reduzindo, vai caindo, tá? E as cargas vão se movimentando de forma a se distribuir uniformemente no semicondutor pelo próprio efeito de repulsão das cargas, né? Que uma se repele à outra, né? Então, como que varia essa corrente de forma quantitativamente, em forma de equação, tá? Então, a corrente de deriva, I aqui, ela é proporcional à derivada, tá, da densidade de cargas em relação ao espaço, ou seja, se a taxa dela se a derivada for muito elevada, isso quer dizer que tem muitas cargas concentradas num pequeno espaço, tá? Se o dN por dx for muito elevado, eu tenho cargas concentradas num pequeno ponto do espaço. Isso vai fazer com que elas, né, tenham um grande efeito de repulsão e todas elas se desloquem, né, se repelindo, e isso vai gerar uma corrente bastante elevada, tá? Se elas estão distribuídas uniformemente no espaço, essa derivada vai tender a ser nula, tá? Então essa corrente ela é proporcional a essa derivada, tá? E ela é também proporcional à área da seção. Isso é razoavelmente fácil de entender, porque se eu tenho uma área maior, eu consigo injetar mais portadores, obviamente a corrente vai ser maior, né? A carga, né, o que é a carga do elétron, também é proporcional, porque está relacionado às cargas que eu estou injetando, ou lacunas ou elétrons, né? E aí a gente vai ver experimentalmente, né, a gente consegue fechar essa relação aqui de proporcionalidade através de uma constante de difusão, que é o dE. O dN ou dP, depende da carga, né? Então, aqui o Dzão é a constante de difusão. Se for N, é dos elétrons. Se for P, das lacunas, né? Aqui a gente está se referenciando sempre aos elétrons, né? Que o N aqui é a densidade de elétrons livres, né? Nesse caso dessa dedução aqui.
tá? Então aqui eu tenho a fórmula total da corrente de difusão. Se eu passar esse A aqui dividindo, eu tenho a densidade de corrente de difusão, que é o que o pessoal da física de semicondutores prefere trabalhar, tá? Então aqui passando aqui o A, né, eu tenho aqui o Jn, que seria a minha densidade de corrente de difusão, que foi o que eu falei antes, que vai ser dnq derivada, tá? Da mesma forma, eu posso obter uma equação para a densidade de corrente de lacunas, tá? Cuidado que a constante de lacunas vai ser diferente, tá? A difusão das lacunas também ela é menor que a difusão dos elétrons, ó, e mantém-se mais ou menos a mesma relação de aproximadamente 3 vezes maior a difusão nos elétrons do que das lacunas, tá? E aqui vai ser Q vezes a derivada, tá, das lacunas em relação ao x. Tá? O sinal negativo aqui é porque quando eu estou injetando as lacunas, tá, lembre que a derivada, por exemplo, aqui nesse exemplo, se fosse lacunas aqui, ó, a derivada desse gráfico ela é negativa. Tá? Lembra que a derivada, se a inclinação fosse aqui da esquerda para a direita subindo, né, eu teria uma derivada positiva. Como o gráfico aqui está caindo da esquerda para a direita, aqui tem uma derivada negativa. Tá? Então a derivada esse dp dx aqui vai dar negativo e vai anular esse sinal menos. Tá? E aí eu vou ter uma corrente positiva nesse sentido aqui, da esquerda para a direita. Tá? Se eu colocasse aqui, se fosse elétrons aqui, tá? Eu teria uma derivada também negativa, tá? Aqui. E aí a minha corrente seria no sentido contrário de elétrons, tá? Lembra que sempre o elétrons a gente considera, né, o sentido convencional como se os elétrons fossem cargas positivas, tá? Então essa confusão aí fica um pouco estranha, tá? Mas depende do sinal você tem que analisar o sinal da derivada, tá? E dependendo como você injeta os portadores, você pode ter aí correntes se anulando ou pode ter correntes de elétrons e lacunas se somando, tá? Isso depende de como ocorre a injeção, tá? De forma somando as duas, né? O que eu vou ter vai ser essa equação que é a somatória dessas duas primeiras aqui, né? Então, esse vai ser a minha densidade completa total que eu tenho no meu semicondutor. Então vamos pegar aqui um exemplo de cálculo de corrente de difusão. Tá? Então imagine que a corrente resultante do perfil de difusão linear é constante ao longo do eixo X, ou seja, eu estou injetando cargas aqui num semicondutor qualquer, tá? E ele aqui vamos dizer assim, é o x igual a zero, e essas cargas se difundem, né, se distribuem até x igual a L, né, onde eu não tenho mais cargas, né, não observo mais cargas. Então aqui eu tenho uma grande quantidade, aqui uma quantidade mínima ou nula. Tá? E aqui eu estou injetando N cargas. Né? Então, qual vai ser a minha corrente de difusão se eu tenho esse perfil aqui de distribuição das cargas, tá? Que ele é linear, ou seja, se ele é linear, a minha derivada aqui ela é única, né? Ela vai ser a inclinação desta reta, né? Então, o que me diz a fórmula da densidade? Tá? Aqui a gente está considerando que é elétrons. Então, a densidade de corrente de elétrons é a carga vezes a constante de fusão vezes a derivada da carga dos elétrons pela distância. Né? Então, o que vai acontecer? Aqui o Q e o dN eu vou repetir e eu preciso saber a derivada. Qual que é a derivada? Eu sei que é uma derivada negativa, por isso é um sinal menos, tá? E quanto que variou aqui no y? Variou n, tá? Quanto que variou no x? L, L menos zero, né? Ou L, tá? Então eu tenho que a minha densidade de corrente ela vai ser menos que dn L, n sobre L, tá? O menos aqui ele está sinalizando que na verdade as cargas estão, né, pelo sentido convencional, estão se movendo da direita para a esquerda, apesar de eu estar injetando as cargas, tá, da esquerda para a direita. Tá? Bom, imagine que isso aqui não é um perfil, né, um gráfico de cargas que ocorre muito na prática em semicondutores. Tá? O que ocorre mais é vamos
vamos dizer assim, distribuição exponencial das cargas, né? Então, quando você injeta cargas no semicondutor, você observa, né, ao longo do comprimento dele que as cargas têm bastante cargas no início e elas vão decaindo exponencialmente, né? Até que um certo ponto x igual a L você não observa mais cargas, né? Então ela segue uma equação exponencial, tá? Então o n de x, ou seja, a densidade de cargas em relação à distância do comprimento, ela vai ser igual ao n, que é o total que eu estou injetando ali, exponencial, ou e elevado a menos x por LD aqui, tá? Aqui L seria o mesmo que esse L, tá? Então, como que eu faço para aplicar essa equação nessa aqui? Simples, agora a derivada que eu vou ter que colocar aqui vai ser a derivada dessa equação, dn de dx. Tá? A derivada de uma equação exponencial vai ser o que? Dessa menos x por LD vai ser menos 1 sobre LD, que multiplica o n. Isso vai ser a derivada dessa equação aqui. Ó. Então eu vou ter que a minha densidade corrente vai ser a carga, constante de fusão, e a minha derivada vai ser o quê? O que eu falei ali, o n divididos pelo menos LD, né? Que está aqui o sinal do menos e o LD aqui. E vezes a exponencial de menos x por LD. Então essa corrente, veja que o que eu estou me dizendo aqui é que essa corrente ela varia, o valor dela, né? A amplitude dessa corrente, né, a intensidade dela, ou melhor dizendo, varia com a distância que eu meço no semicondutor. Tá? Então esse aqui é um perfil mais próximo. E veja que também tem o sinal menos aqui, né? Então ela também vai ser negativa igual a essa, né? Aqui o sinal menos aqui na exponencial só representa que é uma exponencial decrescente. Ok? Então tá aqui os dois exemplos de cálculo, tá? Da corrente de difusão usando as fórmulas que a gente deduziu no slide anterior. Por último, é interessante a gente comentar, porque a gente vai usar isso, né? A relação de Einstein, ou seja, a divisão da constante de fusão pela mobilidade, né? É claro que aqui tem que ser a difusão de lacunas pela de mobilidade de lacunas, ou difusão de elétrons pela mobilidade de elétrons, ela é igual à constante de Boltzmann divididos pela carga do elétron vezes a temperatura em Kelvin, tá? Então, isso numericamente, isso aqui, essa multiplicação por essa divisão, ela tem uma unidade que é em volts, tá? Uma unidade resultante que dá em volts. Então, a gente chama de tensão térmica essa relação de K vezes T divididos por Q. Que na temperatura ambiente, em 27 graus Celsius, ou 300 Kelvin, isso aqui tem um valor de 25,926 milivolts, tá? Isso aqui é importante que a gente vai utilizar mais para frente, tá? Vai aparecer em fórmulas a relação D divididos por μ, e a gente vai substituir por kT divididos por Q, tá? E mais para frente a gente vai substituindo simplesmente por um VT, né, que seria a tensão térmica, que a gente vai ver que é um parâmetro que aparece em várias fórmulas aí de dispositivos semicondutores. Então, resumindo aqui, a gente viu a corrente de deriva, tá? Que ela é basicamente resultado de um campo elétrico que vem de uma fonte de tensão externa aplicada, tá? E ela é a relação aí de Q vezes a densidade aí de portadores, mobilidade vezes campo elétrico. Então, depende diretamente do campo elétrico. E a corrente de fusão, que é a relação aí da carga vezes a constante de fusão e a concentração de cargas no espaço, né? A derivada dessas cargas, né? E a gente lembrando que no material tipo N a gente não precisa considerar as densidades de lacuna, né? Tanto de fusão e deriva, e no material tipo P a gente pode desconsiderar as densidades de elétrons, né? Tanto de fusão quanto de deriva.